O relator da ação penal no STF, ministro Edson Fachin, analisou 6 preliminares apresentadas pela defesa. O juiz federal foi condenado a 3 anos de reclusão e 6 meses de detenção em regime semiaberto. A gente está se reinventando a todo momento, usando essa tecnologia, para tentar acompanhar o dinamismo desses fraudadores no nosso país. A alteração do nome da agremiação para Movimento Democrático Brasileiro, tendo sido a mudança aprovada pela maioria dos presentes. Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, prorroga por 60 dias prazo para a conclusão das investigações na Operação Lava Jato contra parlamentares. Boa tarde. Boa tarde. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal deve retomar na próxima semana o julgamento da ação penal contra o deputado federal Nelson Meurer e outras 2 pessoas. É a primeira ação da Operação Lava Jato de acusado com prerrogativa de foro. O deputado é acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. As preliminares foram analisadas na sessão dessa terça-feira. O relator da ação penal no STF, ministro Edson Fachin, analisou 6 preliminares apresentadas pela defesa. Os advogados alegaram prejuízos em alguns pontos da ação, como prazos diferenciados para acusação e defesa apresentarem alegações finais, a negativa para a inclusão de novas testemunhas e o não julgamento conjunto da ação com outros 2 inquéritos em tramitação no Supremo. O ministro Edson Fachin negou todas as preliminares. Ainda que haja conexão intersubjetiva e instrumental entre a apresentação penal e os precitados inquéritos, o artigo 80 do Código de Processo Penal, quando não por outra razão, faculta a separação de causas conexas, quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo, de lugar diferentes, ou quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação. É o que está na lei. O decano, ministro Celso de Mello, é o revisor da ação contra o deputado federal Nelson Meurer. Para ele, também não houve prejuízo para a defesa do parlamentar. Acompanhando Vossa Excelência integralmente, eu rejeito esta e todas as demais preliminares que foram suscitadas, julgando prejudicados os agravos internos que também foram deduzidos nesses autos. E reservando-me, portanto, o direito de proferir o meu julgamento sobre o mérito da causa, uma vez eventualmente superadas as questões prévias e prosseguindo esta Corte no julgamento do próprio fundo do litígio penal, no exame, portanto, do mérito desta causa penal. Antes do julgamento das preliminares, falaram a Procuradoria-Geral da República, responsável pela acusação, advogado da Petrobras como assistente de acusação e os advogados do parlamentar. Segundo a PGR, o deputado e 2 filhos dele se beneficiaram de vantagens indevidas no esquema de corrupção envolvendo a Petrobras, revelado pela Operação Lava Jato. E a primeira turma do STF negou nesta terça-feira pedido de habeas corpus ao juiz federal João Carlos da Rocha Matos, condenado na Operação Anaconda. O juiz federal foi condenado a 3 anos de reclusão e 6 meses de detenção em regime semiaberto. No processo desta terça-feira, o pedido da defesa foi para desconsiderar a condenação por abuso de poder e inutilização de documentos. O juiz federal João Carlos da Rocha Matos foi condenado na Operação Anaconda, deflagrada em 2003, que desarticulou um esquema de vendas de sentenças judiciais no estado de São Paulo.
No julgamento, o relator, ministro Marco Aurélio, votou pela concessão do habeas corpus. Já o ministro Roberto Barroso não conheceu o habeas corpus como substituto de revisão criminal e não aceitou o pedido da defesa. Entendimento que foi seguido pelos demais ministros. A primeira turma julgou ainda um habeas corpus de um homem condenado por tráfico de drogas. A defesa questionou decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que considerou inoportuno recurso feito por e-mail e não admitiu que o caso fosse para o Superior Tribunal de Justiça. Por unanimidade, os ministros acolheram os embargos de declaração e determinaram ao TJ de Minas Gerais que aprecie o recurso especial contra a sentença condenatória. E hoje é dia de plenário. Veja agora a pauta da sessão de hoje do Supremo Tribunal Federal. Mais uma pauta extensa na sessão plenária desta quarta-feira. Contribuições é o primeiro tema, com embargos em recurso extraordinário que trata do fim social. Em destaque ainda o tema Direitos Fundamentais, com uma única ação direta de inconstitucionalidade em que se discute a proibição em rádios comunitárias do chamado proselitismo de qualquer natureza, incluindo qualquer tipo de pregação religiosa. Direito do Trabalho tem duas ADIs, que tratam da revogação, por medida provisória, de dispositivos que tratam de contrato individual de trabalho. Ainda na pauta, servidor público, também com uma única ADI, sobre caso envolvendo concurso público no estado de Alagoas. Direito administrativo é tema com duas ações diretas de inconstitucionalidade. A primeira sobre norma que confere ao governador do Rio Grande do Norte poderes para alienar o controle acionário de toda e qualquer empresa controlada direta ou indiretamente pelo Estado. E a outra tratando de cálculo de juros compensatórios em caso de desapropriação. Os demais processos do dia: Poder Judiciário e funções essenciais à Justiça, com duas ADIs. ICMS, uma ação direta de inconstitucionalidade. Os temas que finalizam a pauta do dia são Reforma Agrária, Tributos e Regime Tributário e Tribunal de Contas. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. E lembrando que você acompanha os julgamentos da Suprema Corte ao vivo daqui a pouco, a partir das 2 da tarde, comigo e com a consultora jurídica Karina Zucolotto. É claro, aqui na TV Justiça. A Justiça do Rio de Janeiro aceitou o pedido da defesa de Carlinhos Cachoeira e transferiu o processo de execução da pena dele para a Justiça de Goiás. O contraventor foi condenado em segunda instância a quase 7 anos de prisão por fraudes na loteria do estado do Rio de Janeiro. Carlinhos Cachoeira vai continuar preso em Goiânia para ficar mais perto da família que mora na cidade. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou por 60 dias o prazo para a conclusão de investigações na Operação Lava Jato contra parlamentares. A repórter Emily Araújo tem mais detalhes a respeito desse assunto e nós vamos conversar com ela agora. Boa tarde, Evne. Oi, Cadu, boa tarde. As investigações são contra o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, os senadores Romero Jucá e Renan Calheiros e o deputado Lúcio Vieira Lima. Esse pedido de prorrogação foi da Procuradoria-Geral da República. O inquérito apura se os parlamentares receberam 7 milhões de reais em propina da Odebrecht para aprovar medida provisória que tratou de incentivos fiscais, incentivos tributários a produtores de etanol em 2013. Rafaela, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Evne. E você vai ver ainda nesta edição do Jornal da Justiça, pente fino em benefícios do INSS gera economia de R$1 bilhão. A gente está se reinventando a todo momento, usando essa tecnologia para tentar acompanhar o dinamismo desses fraudadores no nosso país. Madeireiras do Pará estão proibidas de vender ferramentas de trabalho aos empregados. A possibilidade estava prevista em norma de acordo coletivo que foi anulada pelo TST. O pedido de anulação da norma partiu do Ministério Público do Trabalho. A cláusula do acordo coletivo permitia que os empregados comprassem ferramentas vendidas pelos patrões para executarem os próprios serviços. Pelo texto, as empresas que não fornecessem as ferramentas se comprometiam a adquiri-las para os empregados e poderiam vendê-las a preço de custo. O valor era parcelado em até 10 vezes e descontado do salário dos trabalhadores.
Na ação, o MPT alegou que as indústrias utilizavam essa prática para satisfazer interesses próprios e que a medida repassava aos empregados os riscos decorrentes da atividade econômica, o que é vedado pela consolidação das leis do trabalho. O MPT também alegou que o uso de ferramentas do trabalhador poderia caracterizar vínculo autônomo de serviço. Ao julgar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região havia negado o pedido do Ministério Público e aceitado o argumento da defesa das empresas de que seria vantajoso para o empregado adquirir o material porque, nos períodos de folga, poderia prestar serviços autônomos. O caso chegou à sessão de dissídios coletivos do Tribunal Superior do Trabalho. A relatora, ministra Maria de Assis Calcin, entendeu que a norma estava em desacordo com o direito do trabalho, uma vez que cabe ao empregador assumir o risco do negócio e que a venda dos equipamentos poderia incentivar o mercado informal. Por unanimidade, os ministros da SDC acompanharam o voto da relatora e anularam a cláusula do acordo coletivo. A partir da próxima segunda-feira, o INSS deixará de agendar atendimento presencial para pedidos de aposentadoria por idade e salário maternidade. Os dois benefícios só poderão ser solicitados por telefone, no número 135 ou então pela internet, no site www.inss.gov.br. O segurado receberá um número de protocolo e só será chamado a uma agência do INSS em casos excepcionais, como na falta de documentos, De acordo com o INSS, a mudança deve ocasionar a redução do tempo de análise dos pedidos. Segundo o órgão, outros benefícios também passarão a ser solicitados dessa forma, segundo o INSS, em breve. E o Ministério do Trabalho desenvolveu um sistema para acabar com as fraudes no seguro-desemprego, um direito do trabalhador que vinha sendo alvo de criminosos. São mais de 14 anos de carteira assinada e este ano, ao ser demitida, Elizabeth precisou pedir o seguro-desemprego pela primeira vez. Não sabe até quando vai ficar desempregada, então é tipo uma base para você segurar as contas enquanto você arruma outro. O seguro-desemprego é direito de todo trabalhador que recebeu pelo menos 18 salários nos últimos 2 anos. É um subsídio que pode chegar a 5 parcelas para que ele se mantenha até conseguir um novo emprego. Mas nem todos que recebem o seguro têm esse direito. São quase 3.500 fraudes registradas por mês. Por causa disso, o Ministério do Trabalho passou a utilizar um novo sistema para coibir essas irregularidades. São trilhas que foram desenvolvidas pela nossa equipe para detectar seguro-desemprego, requerimentos de seguro-desemprego que não esteja dentro da normalidade, né? Então, com isso, a gente está se reinventando a todo momento, usando essa tecnologia para tentar acompanhar o dinamismo desses fraudadores no nosso país. A economia total já é de R$1 bilhão, mais de 300 milhões em fraudes já bloqueadas e 700 milhões em ilícitos que seriam cometidos nos próximos 12 meses. Os estados com mais fraudes ao seguro-desemprego são Maranhão, São Paulo, Pará, Rio Grande do Sul e Goiás. Em 1 ano e meio, foram 62 mil requerimentos fraudados, 66% de pessoas com emprego formal, que não sabem sequer que tiveram os documentos utilizados por criminosos. Desde a implementação do sistema, a Polícia Federal já prendeu 31 pessoas suspeitas de fraudar o seguro-desemprego. A maior parte delas de organizações criminosas especializadas em roubar dados de trabalhadores. Elizabeth, que tem sim direito ao benefício, quer depender o mínimo dele e voltar logo ao mercado de trabalho. Sou muito ativa, eu não dou conta de ficar muito tempo em casa porque acostuma, né? Desde que eu estou trabalhando aqui, já são 24 anos trabalhando, não dou conta mais de ficar em casa, não. E para falar mais sobre o assunto, recebemos agora aqui no estúdio o advogado Carlúcio Campos. Boa tarde, obrigada pela sua participação. Boa tarde. Eu queria que o senhor começasse explicando quem pode e quem não pode receber esse benefício. Bom, a regra geral é a seguinte: quem está desempregado, em princípio, pode receber o benefício do seguro-desemprego, mas há algumas exceções.
Então, por exemplo, agora, recentemente, com a reforma trabalhista, quem faz aquele acordo judicial para rescindir o contrato não pode receber o benefício. Quem é demitido por justa causa também não. Isso todos nós sabemos. E, evidentemente, que não pode receber aquele que também pede demissão. Mas esse ponto sobre quem faz o acordo, isso é muito importante, porque tem muita gente aí que fazendo esse tipo de acordo e sem saber que ele não poderá receber o... E a fraude? E a fraude é quando existe empregadores e empregados, os dois juntos, ou, às vezes não, é só por parte do empregado, que tentam receber o benefício para diminuir custos, por exemplo, e aí o empregado fica trabalhando, por exemplo, mas sem o registro na carteira. Esse é o caso típico de fraude, em que os dois, tanto o empregador como o trabalhador, em conluio, tentam fraudar o benefício do seguro-desemprego. É importante, então, salientar que, no caso de um determinado momento, o empregador, se ele fizer essa proposta para um trabalhador, se ele pensar que ele está incorrendo eventualmente em alguma vantagem, na verdade, ele está incorrendo em uma fraude e tanto o empregado quanto o empregador, eles podem responder por isso. Exatamente. A figura típica do crime de estelionato comporta os dois trabalhando em conjunto, trabalhador e empregador, para que os dois forjem o benefício do seguro-desemprego. Então, neste caso, os dois estão em conluio e os dois poderão responder. Agora, se for só o trabalhador, por exemplo, ele é realmente demitido, mas logo em seguida ele arranja uma fonte de renda que é suficiente para o sustento, o seu próprio sustento e o sustento da sua família. Aí, neste caso, e ele não declara isso, aí, neste caso, ele sozinho é quem está cometendo o crime, e aí ele pode responder pelo crime de falsidade ideológica. Ou seja, pelo Código Penal. Sim, aplica-se aí o Código Penal. Agora, quando e onde requerer esse benefício, né? O benefício pode ser requerido nas agências do Cine, até mesmo na Caixa Econômica, ou então por um site do Ministério do Trabalho. Pode-se entrar mte.gov.br e antes desse MTE tem o SAAB, saab.mte.gov.br. E ali se agendar o que o empregado se candidate ao benefício do seguro-desemprego. Levar toda a documentação e tal, e é uma coisa fácil de resolver. Sim, os documentos são muito simples. São simplesmente a rescisão do contrato de trabalho, a carteira de trabalho e algum outro documento de identificação pessoal, carteira de identidade. Qual é o valor do seguro-desemprego? O valor máximo do seguro-desemprego hoje é de R$ 1.643. A regra geral é a de que o trabalhador receba um percentual sobre o seu salário, entretanto, tendo como máximo esse valor de R$ 1.643 e como mínimo o valor do salário mínimo. É importante ressaltar também porque muitos trabalhadores que estão sendo contratados hoje no regime instituído recentemente pela CLT, pela reforma trabalhista, daquele trabalho intermitente, esses não terão direito ao benefício do seguro-desemprego. Por quanto tempo, desculpa, Rafael, se atropelei, por quanto tempo? Por quanto tempo? Ele pode receber o seguro-desemprego? No máximo 5 meses. Agora, a partir do momento em que ele repete a requisição do benefício no interstício nos 12 meses seguintes, aí ele baixa para 3 meses somente. Agora, quais são as hipóteses de cancelamento desse benefício? De cancelamento é quando se descobre a fraude, ou então naqueles casos em que o trabalhador ele está no período de benefício, recebendo o benefício, mas aí ele passa a ter uma renda, seja esta renda formal, um trabalho formal com carteira assinada, ou seja, mesmo um trabalho informal. É também muito importante dizer o seguinte, para muitas pessoas que constituem aquelas PJ, pessoas jurídicas, o Ministério do Trabalho tem rejeitado a concessão do benefício. Entretanto, uma decisão recente do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul determinou a concessão do benefício porque essa empresa estava inativa. Maravilha, então, doutor Carlúcio, obrigada pela participação, pelas informações aqui conosco. Até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado.
E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça, TSE proíbe Odebrecht Agroindustrial de fazer contratos com o poder público. Foi uma doação ilegal que alcançou o percentual de 360% a mais daquilo que poderia ter sido doado. Tribunal Superior Eleitoral proíbe Odebrecht Agroindustrial de fazer contratos com o poder público por 5 anos por doações eleitorais irregulares. Durante a sessão, os ministros também autorizaram a mudança de nome do PMDB. Durante a sessão administrativa, os ministros rejeitaram as impugnações apresentadas à mudança de nome do Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Com isso, a legenda passa agora a se chamar MDB. O plenário seguiu o entendimento do relator, ministro Admar Gonzaga. Os convencionais foram devidamente cientificados para a convenção partidária, que tinha como um dos pontos de deliberação a alteração do nome da agremiação para Movimento Democrático Brasileiro, tendo sido a mudança aprovada pela maioria dos presentes, conforme a análise de farta prova documental, inclusive dos registros de áudio e vídeo do ato convencional, não havendo contrariedade à Constituição Federal nem à legislação infraconstitucional. Os ministros também aprovaram uma alteração na resolução que regulamenta as requisições de forças federais em dias de votação. Antes, o pedido era distribuído para qualquer ministro da Corte. Se não houvesse tempo suficiente para o plenário analisar a solicitação, o presidente do TSE deveria confirmar a decisão monocrática. Agora, os pedidos são necessariamente de relatoria do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Muito embora nós sempre decidamos tudo em conjunto, eu estou alterando essa resolução exatamente porque essa requisição de força, por vezes, ela é urgente e eu não consigo reunir todos os colegas antes de deferi-la. De sorte que eu estou propondo a alteração dessa resolução. O plenário do TSE proibiu a Odebrecht Agroindustrial de contratar com o poder público por 5 anos, além de aplicar multa de R$6 milhões e 300 mil reais à empresa. Isso por considerar que a Odebrecht Agroindustrial realizou doação eleitoral acima do limite permitido por lei durante as eleições gerais de 2014. O voto que decidiu o julgamento foi dado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux. Foi uma doação ilegal que alcançou o percentual de 360% a mais daquilo que poderia ter sido doado. E também na sessão, os ministros do TSE decidiram por unanimidade não conhecer o mérito do habeas corpus apresentado pela defesa do ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, contra a decisão do TRE Fluminense. O regional entendeu que a Justiça Eleitoral não possui competência para julgar os crimes comuns imputados ao político, que é objeto de um recurso criminal. Garotinho foi condenado a 9 anos, 11 meses e 10 dias de prisão e pagamento de multa por corrupção eleitoral. O ministro Dias Toffoli, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, participa nesta semana do 8º Fórum Jurídico Internacional de São Petersburgo, na Rússia. Nessa terça-feira, o ministro fez um pronunciamento representando o Supremo Tribunal Federal. Falou sobre a Constituição no contexto de mudanças globais e objetivos da revisão constitucional. Amanhã, o ministro Dias Toffoli participa de sessão de debates sobre meios alternativos de resolução de conflitos e justiça digital. O Fórum de São Petersburgo reúne, até o dia 19 de maio, representantes mundiais para discutir questões que confrontam a comunidade jurídica internacional. Olha só, plenário virtual. Você já ouviu falar? Pois muitos tribunais já adotam essa ferramenta de julgamentos de ações. Pois é, Cadu, e o resultado desse novo jeito de resolver os processos é economia de recursos e agilidade na resposta às partes. As sessões presenciais, com vários servidores, são cada vez menos frequentes em boa parte dos tribunais. A tecnologia tem ajudado a criar os chamados plenários virtuais. No Tribunal de Justiça do DF, por exemplo, a medida foi adotada há pouco tempo, mas as mudanças já são percebidas. Os processos ficam disponíveis na internet.
Os desembargadores entram no sistema, têm acesso às informações e podem proferir o voto. Tudo isso sem se deslocar para o plenário da Corte. Mas se o advogado ou o magistrado entenderem que a matéria é complexa e exige uma sustentação oral, o pedido é feito e as partes vão debater o assunto em plenário. Gera uma economia de recursos, que você não tem uma sala de julgamento, você não tem a questão do apoio, você não vai ter taquigrafia, você vai ter a questão dos recursos materiais e humanos para o tribunal. Além disso, para o próprio advogado, ele acompanha o processo agora do escritório, ele não precisa se deslocar até o fórum. Apesar de também estarem disponíveis na internet, os processos que correm em segredo de justiça têm acesso restrito às partes e aos magistrados. Os ministros do Supremo Tribunal Federal muitas vezes também deixam de usar este espaço aqui do plenário para fazer as sessões por meio virtual. Criada em 2007, a medida autoriza a deliberação de temas de repercussão geral, agravos internos e embargos de declaração. Só no ano passado foram feitas 121 sessões no modelo online. Ela agiliza o trabalho, você pode trabalhar de manhã, de tarde, à noite, final de semana. Então, isso aí é um ganho muito grande. Você pode dispensar o trabalho aqui no tribunal justamente para cuidar de outros processos, de atender as pessoas que aqui chegam. E é importante deixar claro que as sessões online preservam todas as garantias constitucionais. Os desembargadores poderão, à medida em que notarem que a matéria apresenta dificuldades de natureza técnica ou fática, retirarem o mesmo processo para a discussão plena. O ganho de tempo e a economia são máximas, e não é só para o Poder Judiciário, não. O Poder Judiciário é óbvio, mas, sobretudo, para a parte, na rapidez do julgamento dos seus casos. E a edição de hoje do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa tarde para você e até amanhã. Obrigado pela audiência e nos encontramos daqui a pouco às 2 horas da tarde no Direto do Plenário. Para você, uma boa tarde.